Pelos inflamados, espinhas no bumbum e na virilha é a famosa e desagradável foliculite. Eu já passei por isso e aposto que você já deve ter passado também. São aquelas bolinhas inflamadas que geralmente aparecem no bumbum, algumas pessoas chamam de espinhas no bumbum, pode aparecer na virilha, nas axilas, na barba do homem, no couro cabeludo, e é muito comum também após depilação ou depois que raspa a barba, e muitas pessoas não melhoram nunca disso. Se você sofre com isso, dá uma pausa nesse vídeo, pega a caneta e o papel, porque nesse vídeo eu vou te explicar por que surge essa foliculite e o que você deve fazer para evitar e para melhorar de uma vez por todas esse problema tão desagradável. Eu sou a doutora Camila Zini, sou dermatologista e sou apaixonada por cuidados com a pele. Se você é novo por aqui, já te convido a me seguir aqui no canal. Não esquece, eu tenho o Instagram também, que tem muitos assuntos legais de lá. E eu faço esse canal aqui para você. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo do vídeo. Eu muitas vezes não consigo responder todas as dúvidas, mas eu olho todas e muitas vezes essa dúvida me ajuda com o assunto dos próximos vídeos. Então, a foliculite é uma das doenças de pele mais comuns, que na verdade é uma pedra do sapato do dermatologista. E a gente cansa de atender no consultório, muitas vezes eu atendo também consultas online. Na maioria das vezes o paciente vem por outros motivos e no final da consulta ele fala assim: ah, doutora, inclusive eu tenho aquelas espinhazinhas no bumbum e eu queria uma pomadinha para tratar elas. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para você, porque eu vou explicar várias coisas que muitas vezes eu nem conseguiria explicar numa consulta. Bem, o que é foliculite? Foliculite é a inflamação do folículo piloso. O que é folículo piloso? É isso aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa pele, epiderme, derme, e aqui a gente tem, ó, a unidade pilosebácea, que é onde tem o pelo e tem também uma glândula de gordura. A foliculite é a inflamação dessa unidade aqui. É quando entra uma bactériazinha aqui, ó, e ela começa a se instalar aqui dentro, fazendo uma bolinha de pus, que é muito incômoda. E a foliculite, ela pode dar em qualquer lugar do corpo que tenha pelos. Então, vou te dizer o que você precisa saber para evitar a foliculite. Primeira coisa é entender o que está causando essa foliculite e retirar a causa do problema. As causas mais comuns eu vou falar para você agora. Primeiro, na virilha, na axila e nas áreas que você depila ou raspa os pelos, o atrito e o trauma são muito comuns por causa da depilação. Então, tome cuidado com a depilação, sempre use uma lâmina nova, aparelhos com menos lâminas, molhar a pele antes de você raspar e você pode passar também uma espuma lubrificante, são essas espumas de barbear. E sempre que você for raspar o pelo, tenta seguir a direção do pelo. Então, por exemplo, se o pelo está crescendo de cima para baixo, você vai raspar de cima para baixo. Evite ao máximo depilação com cera quente, porque a cera quente ela vai abrir o poro e isso vai facilitar com que entre a bactéria ali dentro do folículo. A melhor depilação para evitar a foliculite, sem dúvida, é a depilação a laser. Mas é claro que nem todo mundo pode fazer depilação a laser. Então, se você não puder, siga essas dicas que eu te dei sobre raspar os pelos. O segundo cuidado é evitar o atrito das roupas. Por exemplo, calça muito apertada, tecidos sintéticos e o jeans também são péssimos para quem tem foliculite. É muito comum a gente ver pessoas hoje em dia ficar o dia inteiro com roupa de ginástica, aquelas calças muito apertadas, e não é legal isso. Então, se você for treinar, assim que você chegar em casa, você já toma um banho, tira aquela roupa apertada, põe uma roupinha mais fresquinha, mais larguinha, isso vai te ajudar bastante. Então, vestidos fresquinhos, saias, a calcinha tem que ser de preferência aquelas calcinhas que não apertam muito, aquelas sem elástico. Terceiro cuidado, evitar o calor. Tudo que abafa piora a foliculite. A bactéria, ela gosta de calor. Então, se você tem, por exemplo, foliculite no bumbum, evita de ficar o dia inteiro sentado. Outra coisa que nem todo médico vai falar para você é sobre a alimentação. A alimentação faz uma diferença incrível para esses casos de foliculite recorrente. Então, se você é uma pessoa que costuma sempre ter foliculite, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Ah, mas antes eu queria saber de você se já aconteceu de numa época que você está comendo muita besteira, às vezes nas festas de fim de ano, ou quando você sai um pouquinho da rotina, se acontece de piorar a tua foliculite. Anota aqui embaixo para mim. Isso acontece muito em mulher na TPM. Na TPM a gente fica mais ansiosa, ataca a geladeira e acontece que a foliculite vem com tudo. Então vamos falar dos alimentos que pioram. Primeiro alimento que
eu acho que é o pior de todos, é o açúcar. Então, excesso de carboidratos simples, farinhas, pão, macarrão, biscoito, bolacha. Isso a gente vê muito, por exemplo, em pessoas pré-diabéticas ou diabéticas, que são aquelas pessoas que têm o açúcar alto no sangue. Elas têm menos resistência para essas bactérias que moram na pele e vira e mexe elas aparecem com foliculite. Então, se você tem foliculite de repetição, é muito importante você investigar com o seu médico se você pode tá com pré-diabetes ou com diabetes, ou algumas outras doenças que fazem cair sua imunidade. Alimentos inflamatórios, como por exemplo leite de vaca e os alimentos industrializados, por exemplo, alimentos processados, prontos, tipo biscoitinho, macarrãozinho pronto, molho pronto, tudo isso tem muita substância artificial que pode fazer inflamar o teu intestino. Intestino inflamado pode piorar a sua foliculite. Outra coisa que piora demais é o estresse. Quando a gente fica muito estressada, a gente produz um hormônio chamado cortisol em excesso. O cortisol em excesso ele pode fazer cair tua imunidade e caindo a imunidade vai ficar mais fácil dessa bactéria entrar no folículo e piorar esse problema. Uma coisa também muito comum é a gente ver alterações intestinais, pessoas com problemas intestinais. Muita gente até tem o intestino bem regulado, mas tem as bactérias erradas no intestino. Hoje em dia a gente sabe que é muito importante a gente manter essas bactérias saudáveis no intestino, que a gente chama de microbiota, que existe na pele e também existe no intestino. Por isso que hoje em dia se usa muito probiótico. Probióticos são as bactérias boas que vão ajudar no seu intestino e também na saúde da sua pele. Eu gosto muito de probióticos que têm associado o zinco. O zinco é um mineral que ele ajuda muito na imunidade. Eu vou botar depois alguns exemplos de probióticos com zinco embaixo do vídeo aqui do YouTube. Ah, doutora, já fiz isso tudo, mas ainda não melhorou a minha foliculite. Tem alguma outra coisa para fazer? Sim, com certeza. Uma coisa que você pode fazer em casa, bem interessante, é usar sabonetes anti-inflamatórios. Não é sabonete antisséptico não, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre sabonete com triclosano, que é um sabonete antisséptico que muita gente gosta. Eu vou deixar aqui no link do YouTube, que eu não aconselho que você use por muito tempo esses sabonetes, que eles podem fazer mal para a sua microbiota. Mas tem sabonetes anti-inflamatórios, por exemplo, com uma substância chamada peróxido de benzoíla, que você pode deixar assim uns 2 ou 3 minutos quando você estiver no banho. Isso vai ajudar a desinflamar aquelas bolinhas inflamadas do bumbum ou da virilha. Bem interessante. É uma substância que costuma irritar bastante a pele, mas se você deixar por pouquinho tempo, não costuma irritar muito. Eu vou deixar também o nome desses sabonetes aqui embaixo. E ele vai reduzir aquela inflamação causada pelos tipos ruins de bactéria que causa a foliculite. Ah, doutora, pode esfoliar a foliculite? Bem, foliculite não é só o pelo encravado. Quando você tem um pelo encravado, a esfoliação ela pode ser até interessante. Mas quando você tem um pelo infectado, com uma infecção e inflamado, não é legal você fazer esfoliação, porque isso pode inflamar mais ainda aquele pelo, aquele folículo piloso, e fazer com que a foliculite fique mais irritada e demore mais para cicatrizar. Então, não. Se você tiver foliculite em atividade, não pode fazer esfoliação. Se tiver bolinha de pus, não pode. E outra coisa também, eu não sou muito fã da esfoliação caseira, porque eu já vi muita gente se machucar e inflamar mais ainda o pelo encravado ou a foliculite com essas esfoliações caseiras. Inclusive, se você agredir demais a sua pele, muitas vezes pode piorar o escurecimento dessa região. Então, tem pessoas que além da foliculite têm manchinhas escuras. E se você ficar esfregando demais, você pode piorar mais ainda. Outra coisa que só o seu médico pode passar são pomadas e são comprimidos de antibióticos. Claro que o ideal é não ter que chegar nesse ponto de você ter que usar o antibiótico, mas se tiver necessidade, se tiver muito inflamado ou se tiver a foliculite aumentando muito, que a gente chama de furúnculo, que é como se fosse um pelo que começa a crescer demais e começa a ficar uma bola de pus, aí é interessante você procurar o seu médico, claro, para acompanhar e usar antibióticos sob prescrição médica. Não use se você não tiver com acompanhamento médico, porque isso pode fazer mal também. Depois eu quero saber de você se esse vídeo te ajudou. Coloca aqui embaixo para mim também, depois eu quero saber um feedback seu. E eu vou deixar aqui no final da tela do YouTube um vídeo que você vai gostar sobre clareamento de virilhas e axilas. Espero que você goste. Beijo e até o próximo vídeo.